Camisa do Vasco comemorando o título ontem. Ai, meu Deus do céu. Ai, ai. Isso aí, né? Comemorar o passado, né? Uma ótima reflexão, né? Por exemplo, se seu presente não tá bom, que tal retornar ao passado, né? Tchau. Rapaz, teve foguetes ontem. Ontem teve foguetes, ontem aqui no bairro. No do Flamengo também, na reprise da Libertadores também. É, eu vi também, eu vi. Não foi Pois só, é, não fui eu que soltei foguete, não. não, não é específico só do Vasco, não. A galera aí. Todo mundo Nossa, emocionado. ficaram emocionados. Isso que era time, não sei o quê, blá, blá, blá. Ah, vamos ver. Esperar mais um pouquinho. Acho que tem... Estão entrando pessoas ainda. Aí assim que a gente concluir, nós estamos lá no nosso livro, tá, gente? Capítulo 6, Movimento Uniforme, livro 2. A gente começou a discutir algumas coisas, né? Lá para esse livro. Ontem eu mandei um relatório das atividades que estava cumprindo e, assim, aquelas atividades, a gente falou assim, professor, e aquelas atividades que eu enviei por e-mail e tal, aquelas atividades que vocês enviaram por e-mail, eu não consigo quantificar. Tipo, ele não me dá um relatório falando assim, Jonas, olha, os alunos estão mal nessa habilidade, nesse descritor. Então, aquilo ali só dá para eu falar quem fez e quem não fez. Agora, nos simulados online, e tanto ele do SAS quanto do Google, quando eu peço, ele dá para mim uma resposta tipo assim, olha, os alunos estão errando questão tal. Olha, seus alunos erraram não tão bem naquele determinado assunto. Porque, segundo o MEC, nós teremos que no retorno, né, e se fala muito em retorno, né, agora, ter que fazer um nivelamento. E da onde que eu vou partir para esse nivelamento? Né? Eu vou falar coisas que vocês já sabem? Não tem como. A gente não tem tempo mais para voltar no que nós estamos estudando. O que nós vamos fazer no meu caso, eu vou coletar aquelas habilidades, aqueles descritores que o maior número de alunos tiveram dificuldades, né? E a partir dali é onde que eu vou passar. Então, gente, olha, capítulo tal, esse assunto, os alunos não foram bem, seu rendimento foi 30%. Suponhamos, lá eu tenho um percentual, é lá que eu vou começar. Tá? Então, aí eu dei um prazo máximo até o dia 29, que o dia 29 eu já faço meu primeiro plano, do que compreende entre 23 de abril e 29 de maio, ou seja, quase 2 meses aí. Aí, a partir daí, eu vou fazer um primeiro plano para esse momento. Se a gente continuar aí, depois em junho, né, o que nós vamos fazer? Eu faço um segundo plano. Então, esse primeiro plano se encerra dia 29. Por isso que eu mandei para vocês lá e que vocês, aqueles alunos que ainda não pegaram para fazer, que se organizem para fazer, mas não é para fazer de qualquer jeito, senão vai dar um resultado falso. Né? Professor, mas o capítulo 3 eu não lembro mais. Opa, ótima oportunidade para voltar e lembrar. As nossas lives ficam gravadas no canal da escola. É só ir lá, assistir novamente. Acesse o canal, se inscreve no canal do Cristo Rei, e aí vocês conseguem ter acesso a todas essas aulas. Mesmo aulas do passado. Olha, a Bárbara está feliz por comemorar o título do passado. O passado às vezes faz bem para a gente. Tá? Então, galera, vamos lá para o nosso capítulo, então. Capítulo 6. Nós já começamos a estudar ele, tá, gente? Não é nada assim, professor, eu não estudei isso aqui, não. Já estudaram, sim.
Oi, professor. Então, galera, deixa eu para uma outra tela. Então, estamos nessa tela aqui. Ô, professor, sabe aquele negócio de gráfico que você explicou na última aula? Aham. Então, pra mim, eu vejo grego quando eu vejo gráfico, assim. Eu não Entendi. entendo nada. Então, o que a gente vai fazer? O meu objetivo hoje é fazer alguns exercícios com vocês, inclusive exercícios que tenham gráfico, para mostrar para vocês, na situação problema, como é que a gente pode tirar essas dúvidas, entendeu? Esse é o objetivo. Tá? Então, ó, esse verdadeiro e falso aqui vai ficar para vocês, já tinha ficado para vocês. Só vou reafirmar na minha próxima aula, eu quero que vocês façam isso para mim. E hoje eu vou fazer alguns exercícios com vocês. Te mande Oi? Vai querer que a gente te mande o verdadeiro e falso? Não, mandar nada. A partir de agora, né? Por que antes eu pedia todas as atividades por e-mail e agora eu não peço mais? Porque antes a gente não tinha uma resolução do Conselho Nacional de Educação falando sobre essas aulas à distância, entendeu? Como que seria computado essas aulas, como que seria registrado. Então a gente mandava todas as atividades por e-mail para a gente ter um respaldo nosso que essas aulas foram dadas. A partir do momento que essa resolução ela surgiu, né, então tirou-se a necessidade de ter essas atividades. A presença de vocês aí, escrita aí, isso já justifica que vocês tiveram aula desse determinado conteúdo, e isso computa como hora atividade para vocês, entendeu? Então, se amanhã ou depois houver necessidade de pegar essas aulas e registrar, tem a presença de vocês aí no chat. Estão me entendendo? Então, isso foi uma resolução que surgiu. Quando a gente não tinha, a gente pedia tudo para deixar tudo para a gente. Para a gente poder falar assim, olha, João não teve aula de física, não. Teve sim, ó. João mandou atividade dia tal, dia tal, dia tal, dia tal, dia tal. Agora não há mais necessidade. A partir da resolução, que foi um momento que foi informado para vocês, que vocês tinham que escrever presença, deixar a câmera ligada, isso fica registrado para a gente. Tá? E numa necessidade de expedir um documento de vocês, né, a gente não tem mais problema de falar que vocês não cumpriram a carga horária necessária para o 9º ano. Entendeu? Esse é o motivo. Então, essa atividade não precisa andar por e-mail. Nesse capítulo, o que eu vou pedir para vocês é o Eureka. Todo capítulo eu estou pedindo o Eureka para até então, para a gente estar sinalizando. Mas Eureka ainda hoje não, na nossa próxima aula, tá? Eureka só na próxima aula. Eu vou fazer esse exercício, ele está resolvido, mas eu quero resolver ele com vocês novamente, da minha ótica, para mostrar para vocês um tipo de exercício. Vou fazer 3 questões. Uma questão como essa, que tem uma tabelinha para a gente extrair os dados. Uma questão que tem encontro de móveis. E uma questão que tem gráficos. E aí, se vocês tiverem necessidade, eu faço uma 4ª de gráfico. Depende do nosso tempo também, né? Então, essa questão aqui, ó, está resolvida. E está na página 31. Eu gostei muito dela e é por isso que eu vou voltar a resolver ela, tá? Então, olha só. Eu coloquei ela aqui no Word. Então, está aqui a questão. Nós vamos resolver essa questão aqui agora junto e vocês acompanhando o meu raciocínio. Então, primeiro, vamos ver o que nós temos de importante aí nessa questão. Então, primeiro ele fala bem assim para mim. Um ponto material em movimento retilíneo e uniforme. Até agora, galera, a gente está estudando só movimento retilíneo e uniforme. Mas a gente vai ter o movimento retilíneo uniformemente variado. E aí ele fala que a sua posição variando em função do tempo conforme a tabela. Então ele me deu uma tabela para que eu pudesse olhar as suas posições. Tá? Então ele fala assim, ó, no tempo 2 segundos está na posição 6, no tempo igual a 3 na posição 12. Estão acompanhando aqui o raciocínio? Está de boa para vocês?
Tranquilo? Tranquilo, né? Então, olha só. Ele me dá uma tabela e com essa tabela eu tenho que extrair os dados. Algumas coisas são intuitivas, né? Porque, olha, quando eu falo que é intuitivo, eu falo que às vezes não precisa nem montar fórmula. Porque, olha só. Ele fala que esse gráfico descreve o movimento desse móvel. O que nós estamos percebendo? Aqui no instante 2 segundos, qual era a posição dele? 6. Passou 1 segundo, qual que é a posição dele? 12. Passou mais 1 segundo, qual que é a posição dele? Então, a cada segundo, a sua posição está aumentando quantos metros? Ei? Está me ouvindo? Dobra? Dobrando? 6. Está Não, dobrando? Não está dobrando. Está aumentando em quanto? de 6 em 6. De 6 em 6. De 6 em 6. Então, sem precisar fazer cálculo, né? Olha que fácil. Eu já sei que a velocidade desse cara vale 6 metros por segundo. Ou seja, a cada segundo ele percorre 6 metros. Ó, 6 mais 6, 12. 12 mais 6, 18. 18 mais 6, 24. 24 mais 6, 30. 30 mais 6, 16, 42, 48. De boa para vocês? Tranquilo? Ei? Tranquilo ou não? Conseguiram entender como que eu calculei a velocidade? Tranquilo, né? Só que além da letra A... Oi? Qual é a página do livro? Deixa eu voltar lá. Nem eu sei a página. 31. É a página 31 do livro de vocês. Nada. Aí ele pede a posição inicial. O que é, professor, a posição inicial? A posição inicial de qualquer móvel é a posição dele no instante em que seu tempo aqui, ó, for 0. O gráfico traz isso? Eu sei aonde que esse móvel está? Não, mas eu consigo descobrir, não consigo? Vamos analisar comigo. Suponhamos que eu tivesse que construir essa tabela agora no sentido inverso, fazendo ela para a esquerda. Vou diminuir, ao invés de ser 2 segundos, vou diminuir 1. Então, no instante 1 segundo, aonde que ele estava? No 0. No 0. E no instante t igual a 0, ele estava em qual posição? Menos 6. Menos 6. Porque não está aumentando de 6 em 6 para a direita? Então, para a esquerda, diminui de 6 em 6. Então, qual que é a sua posição inicial? Menos 6 metros. Galera, fala para mim se vocês conseguiram entender. Sim, né? Agora, olha só o que ele está perguntando para mim. Letra B. O movimento é progressivo ou retrógrado? O que vocês acham? E por quê? Progressivo? Progressivo. Por quê? Nós temos duas justificativas. A primeira justificativa e a mais fácil, a minha velocidade é positiva, não é? Não é uma velocidade positiva? Não encontrei 6, não está aumentando. Ó, minha velocidade não é 6, é positiva. As suas posições não estão aumentando com o passar do tempo? Então, quer dizer que o movimento ele é progressivo. E uma justificativa simples para isso é porque as suas posições, ou as posições ocupadas pelo móvel, estão aumentando com o passar do tempo. Ó, 6 é maior do que 0. 12 é maior do que 6. 18 é maior do que 12. 24 é maior do que 18. Então, à medida que o tempo está passando, ele está ocupando posições
maiores. Professor, Oi. eu não entendi a resposta da A. Por que é menos 6 metros? Sim. Então, olha só. Primeiro ele perguntou a velocidade, você entendeu a velocidade. Show. Só que ele quer saber qual é a sua posição inicial. E a sua posição inicial é quando o seu tempo for 0. E eu não tenho no gráfico, eu tenho no instante 2. Então, eu preciso descobrir no instante 0 aonde que ele estava. Não está aumentando de 6 em 6? Ó, 6 mais 6, 12, 12 mais 6, 18. Então, para a direita, não está aumentando as posições? Aham. Então, se eu quero descobrir a sua posição no instante 0, eu preciso diminuir. Então, ó, eu vou fazer gradativamente. Ó, no instante 1, ele está onde? Vou diminuir 6 unidades. Ó. 6 menos 6, ele está na posição 0. Agora, no instante 0, aonde que ele, posição que ele se trava? 0 menos 6 vai dar quanto? Menos 6. Então, para a direita, as suas posições estão aumentando, porque é um movimento progressivo. E aí, se eu quero encontrar um tempo no passado, eu preciso subtrair as suas posições. De boa? Ok? Tranquilo, né? Beleza. Então, vamos para a letra C. Determine a função horária do movimento. Ó, a função horária para movimento uniforme é sempre essa aqui, ó. Posição final é igual à posição inicial, mais velocidade vezes o tempo. Show? Aí eu vou substituir o que eu tenho. Sempre a posição final é igual a inicial, menos 6, mais a velocidade dele, que nesse caso eu já calculei, é 6, vezes o tempo. Então, isso aqui é a minha função horária da posição para esse cara. E aí? Repare que eu só substituí quem, professor? Nós só substituímos a posição inicial e a velocidade. Sempre vai ser posição final em função do tempo. Então, sempre eu vou ter duas incógnitas nas minhas funções horárias da posição. S da posição final e T de tempo. Tranquilo até aí? Conseguiram acompanhar o raciocínio? Ou não? Fala para mim. Sim. Tranquilo, né? Então vamos agora então para a nossa letra D. Calcule o instante em que o móvel passa pela posição 42. Então, como é que eu vou fazer esse exercício? Ó, eu já tenho a função horária dele. Ó. S é igual a menos 6 mais 6 vezes o tempo. Se ele quer saber a posição 42, eu vou substituir S por 42. Então, vai ficar assim, ó, 42 é igual a menos 6 mais 6 vezes T. Vocês viram, ele quer calcular o instante, então ele quer saber o tempo em que ele se encontra na posição 42. Agora é só resolver essa equação de primeiro grau. Ó. Letra para um lado, número para o outro, vou passar esse menos 6 para o outro lado. Ó. Ele passa mais 6. Então, 42 mais 6, 48. É igual a 6T. Então, quer dizer que T vai ser quem? 48 sobre 6, que vai ser igual a 8 segundos. Fechado? De boaça? Aí a pessoa pode falar assim, o aluno pode falar assim, professor, mas se eu fosse somando ali no gráfico, ó, se eu sei que na posição, que no instante 6 está na posição 30, no 7, eu vou estar na posição 36. Em 8 segundos, vai ser na posição 42. Eu fazia também olhando para a tabela. Sim, mas se ele perguntasse na posição, sei lá, 5 minutos, no instante 5 minutos, por exemplo, você ia fazer de 1 em 1 segundo até chegar a 5 minutos? Então, quer dizer que há nesse exercício essa possibilidade, mas eu queria que vocês entendessem que eu posso calcular para qualquer instante ou qualquer posição utilizando essa equação. Como eu vou fazer na letra E.
Na letra E, ele pede para mim, calcule a velocidade média entre instantes 3 e 5 segundos. Vamos fazer aqui na letra E, então. Velocidade média, nós já aprendemos, que é ΔS sobre ΔT. Então, a nossa velocidade média vai ser igual. Entre os instantes 3, deixa eu apagar aqui, para a gente não ter problema para se confundir. Ele só quer no instante 3 e 5 segundos. Então, vamos lá. O instante 3 a 5. Ele quer isso aqui. Então, qual foi o espaço? No instante 3, estava na posição 12 metros, e no instante 5, posição 24. Então, quer dizer que ele percorreu quantos metros? Ó, 24 menos 12, porque ΔS é a posição final menos inicial. Então, é 24 menos 12. 12 metros. E o tempo de 3 a 5 segundos tem 2 segundos. Então, quer dizer, ó, portanto, a minha velocidade média vai ser igual a... Nem precisava calcular, já que o exercício fala que o movimento ele é uniforme. Galera, fala para mim o que vocês acharam desse exercício. Se está de boa, se vocês conseguem reproduzir isso depois. Tá de boa. De boa, né? Posso até. Isso aí. Então, ó, quem quiser tirar print, tem resolução no livro também. Quem quiser tirar print, pode tirar print. Quem achar que não há necessidade, eu vou apagar. Então, vou apagar aqui, ó. Tira print aí, que eu vou apagar. Apaguei. Agora, galera, o que eu vou fazer? Eu vou lá para o livro de vocês e eu vou mostrar para vocês, né? Algum outro. Ele resolveu vários exercícios, vários. Né? Tem vários exercícios aqui, resolvidos aqui, mas eu quero resolver junto com vocês mais um resolvido, depois eu vou lá para as atividades. Então, vamos fazer um print aqui. Vou fazer um print desse exercício e vou colar lá. Quero esse questão número 2 aqui, fazer com vocês. Então, já estamos na página 32. Esse exercício é muito comum aparecer para vocês, inclusive em questões de vestibulares, tá, gente? Então, tá aqui a questão. Ó, a questão tá aqui. Aí eles querem... O que eles estão perguntando para a gente? Um ciclista A, com velocidade constante de 36 km por hora, encontra o ciclista B, o persegue com velocidade de 54 km por hora. Então, uma pergunta para vocês. O ciclista B vai alcançar o A? Claro que vai, está com velocidade maior. Em um certo instante, a distância que o separa é de 80 metros. Então, quer dizer que a distância entre os dois... Então, olha só. Olha o que o exercício fez para a gente. Ele pegou aqui e falou, olha, meu ciclista B se encontra na posição 0 e meu ciclista A se encontra na posição 80. A velocidade A vale 36 km por hora e a velocidade B vale 54 km por hora. Aí, olha o que ele está perguntando para a gente na letra A. Determine o instante do encontro dos ciclistas. Então, vamos ver como é que nós vamos fazer isso. Primeiro de tudo, não sei se vocês estão analisando, as minhas posições estão em metros, só que a minha velocidade está em quilômetros por hora. Então, as minhas unidades não estão em harmonia, estão em unidades de medidas diferentes. Eu preciso converter para uma mesma unidade de medida. Então, como é que eu faço para converter quilômetros por hora para metros por segundo? Alguém lembra aí como é que faz? Ei. Você divide por 3,6? Isso. Então, 36 dividido por 3,6, 10 metros por segundo. 54 dividido por 3,6 vai dar
15. Então, já transformei as duas velocidades em velocidades em metros por segundo. Dividi tudo por 3,6. Agora, ele quer saber o instante em que eles se encontram. Eu vou fazer o seguinte, né? Esse tipo de exercício é legal, é interessante que façamos o seguinte. Eu vou encontrar tanto a função horária para o móvel A, quanto a fazer de outra cor, quanto a função horária para o móvel B. Vou colocar ele aqui de baixo, só para... Então, ó, eu vou fazer o seguinte, ó. Ou para o móvel B, vou colocar aqui de baixo. Então, ó, qual é a função horária do móvel B? E aqui fazer de azul. Qual é a função horária do meu móvel A? Qual que é a posição inicial que começou a observar o móvel A? Ó, na posição 80 metros. Mais. Qual que é a velocidade de A? 10 vezes 80. Vocês estão percebendo que é sempre obedecendo, ó, a fórmula do sorvete. Sempre obedece isso aqui. Então, a posição inicial de A era 80, a velocidade de A é 10 vezes o tempo. Acabou. Qual é a função horária do meu móvel B? Qual a posição inicial de B? 0. Ó. Qual que é a velocidade de B? 15. Instante. Tempo. Eu não preciso colocar 0, então eu digo que a função horária de B é simplesmente 15t. Se o exercício está falando que eles vão se encontrar, e ele quer saber o instante em que eles se encontram, só tem como uma coisa encontrar a outra se eles estiverem na mesma posição. Então, quer dizer que no instante que eles se encontram, o que nós vamos fazer? A posição de A é igual à posição de B, ou de B igual a de A. Só tem como se encontrar se eles estiverem na mesma posição. E como que eu calculo a posição de B? Para calcular a posição final de B, 15t. E para calcular a posição de A, 80 mais 10t. O que nós aprendemos na matemática? Que letras vão para um lado e número vai para o outro. Então, vamos colocar aqui, ó. 15 está aqui. Esse 15 ficou ruim aqui, tá? Deixa eu melhorar esse 15 aqui. Vou fazer de novo. Esse 15 ficou feio. Então, ficou assim, ó. O 10, que é positivo, passa para lá negativo. 15 menos 10t, 5t, igual a 80. Então, o instante que eles se encontram vai ser 80 dividido por 5, que vai ser igual a 16 segundos. Então, qual é o instante que eles se encontram? 16 segundos. Fala para mim se vocês conseguiram entender esse tipo de exercício. Não. Oi? Não. Não entenderam? Não consegui. Então, vamos de novo. Vamos por etapa. Conseguiram entender como que eu encontrei as funções horárias de A, U de B e de B? Sim ou não? Não. Não conseguiram entender? Então, olha para o desenho aqui. Olha para o desenho. Aonde que B está? Qual o valor da posição? Está embaixo. Aonde que B está? 0. Ponto 0. E A está onde? 80. 80. Sim? Sim. Tá. Qual que é a velocidade de A? 10. Qual que é a velocidade de B? 15. A equação sempre do movimento uniforme vai obedecer isso aqui. Sempre. Então, vamos substituir? Qual é a função horária para o ciclista B? Posição inicial de B, você falou que é 0, tá aqui.
Velocidade B, 15. Então, só substituir, ó. 0 mais 15 vezes tempo. Está aqui. Como 0 não vai fazer diferença nenhuma, eu vou tirar 0 da equação. A minha equação para o móvel B ficou simplesmente S de posição final, e o Bzinho é para dizer que é a posição final do ciclista B. B ali só quer dizer que eu estou falando do ciclista B, porque o exercício chamou de ciclista B. É igual a 15t. Vamos para o A agora. Você falou que A está na posição 80 metros inicial. Está aqui, está escrito no gráfico, 80. Ó. Então, posição final de A, SA, vai ser igual a posição inicial, 80, mais a velocidade, V de velocidade, olha a velocidade de A aqui, ó, 10 vezes o tempo. Pronto. Suponhamos que você quer encontrar uma pessoa e você fala assim, olha, lá no Shopping Pátio Mix, 18 horas. Se a pessoa for pro IP, vocês vão se encontrar? Não. Só tem como se encontrar se vocês estiverem no mesmo lugar. Ah, tá. Por isso que eu falei que a posição de B, obrigatoriamente, tem que ser igual à posição de A, porque ele está falando de, ó, encontro. Peraí. Encontro. Ele falou, olha, eles se encontraram. Se eles se encontraram, obrigatoriamente tem que estar no mesmo lugar. E aí o que eu fiz? Eu só substituí a posição final de B pela equação que eu calculo a posição final de B, que é qual? 15t. E no lugar da posição final de A, eu coloquei como eu calculo a posição final de A, que é como? 80 mais 10t. Tá aqui. Aí agora ficou matemática básica. Letras para um lado. Ó, esse 10 passa para cá negativo. Aí ficou 15 menos 10t, que fica o quê? 5t. Então, 80, 5t igual a 80, que 80 permaneceu aqui. T vai ser 80 sobre 5, que vai ser igual a 16 segundos. Ô, professor, Oi. quando a gente sabe que pode usar a função horária do tempo? Não entendi a pergunta. Volta. Tipo, em que tipo de questão a gente sabe que vai ter que usar a função horária do tempo toda vez que tiver velocidade em função do tempo? Isso. Na realidade, toda vez você vai usar a função horária das posições quando ele quiser pedir para você 3 coisas. A posição final, o instante de uma determinada posição, ou estiver falando de encontro, como é o caso. Tá? É muito comum exercício perguntar para a gente qual instante que eles vão se encontrar, em que posição que eles se encontraram. É muito comum isso, tá? Então, são 3 situações que eu vou precisar de ter a função horária das posições. Caso eu queira descobrir a posição final de um móvel, caso eu queira descobrir o instante em que ele se encontra em uma determinada posição, ou o exercício está falando de ponto de encontro. Então, são essas 3 situações. E aí? Obrigada. Nada. Vamos fazer a letra B? Olha só quem está perguntando para a gente, ó. A distância que cada ciclista percorreu. Né? Qual foi a distância que cada ciclista percorreu? Como é que eu faço isso, gente? Eu não quero calcular a distância? A pergunta da aluna agora. Professor, se eu quero calcular a distância, o que eu preciso? Eu preciso das funções horárias. Então, fazer a B aqui no cantinho, aqui, ó. Ó, letra B, fazer aqui no cantinho a letra B, ó. Letra B. Ó, vou calcular a distância para o ciclista A. Então, para o ciclista A, olha a função horária dele, ó, 80 mais 10t. A distância que cada ciclista percorre até quando? Até se encontrar. Em que instante que eles se encontraram? Que nós calculamos na letra A? No instante, 16 segundos. Está claro isso? Ei? Está claro aqui, ó?
que eles se Sim. encontraram nesse instante? Então é só substituir, ó. 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 Seria uma opção, tá? (80 mais 160). Ah, professor, então A percorreu 240 metros? Não. Ele já estava na posição 80 e agora ele vai se encontrar em qual posição? 240. Então, que distância que A percorreu? Posição final menos a inicial dele. Então, A percorre 160 metros até ser alcançado por B. Professor, e B percorre que distância? Gente, a física tem trocentas maneiras de fazer exercício. Tentando buscar uma receita que seja única para resolver qualquer uma. Ó, 15 vezes 16. Então, ó, só um minutinho, Rafael. 15 vezes 660 mais 80, 240. Nem precisava calcular, porque se A está na posição 240 e ele foi alcançado por B, obrigatoriamente B também tem que estar na posição 240. Ah, professor, então quer dizer que qual foi a distância que B percorreu? Posição final menos a inicial. Qual que é a inicial de B? 0. Então B percorreu quantos metros? 240 metros. Fala, Rafael. Você levantou a mão? Hein? Galera, e aí? Vamos fazer mais um? Fazer mais um deslize fora? Oi, pode falar. Ei, não estou vendo. Eu não entendi a B. A B, ele quer saber a distância que cada ciclista percorreu durante essa perseguição. Vamos pensar numa perseguição. Então, para eu saber a distância que qualquer um percorreu, eu vou ter que pegar o quê? Eu posso pegar, tem duas maneiras, pegar a velocidade e multiplicar pelo tempo que eles demoraram para se encontrar, ou pegar a função horária. Então, eu peguei a função horária de A. Então, ó, repare a função horária de A. Deixa eu... Então, vamos lá. Ó. Função horária de A. 80 mais 10t. Já tinha calculado aqui. Qual o tempo que eu vou substituir? O tempo que eles demoraram para se encontrar, que foi quantos segundos? 16. Aí eu só resolvo. Ó, 80 mais 10 vezes 16. Como a multiplicação tem prioridade, 10 vezes 16, 160, mais 80, 240. Então, quer dizer que A vai estar na posição 240 quando B alcançar ele. Só que o exercício não perguntou em que posição que A está, e sim que a distância que cada ciclista percorreu. A vai se encontrar na posição 240, mas ele estava na posição 80. Então, quer dizer que A percorreu o quê? 160 metros. E B? 15, que ó, B, a função horária, né? Função horária de B não é igual a 15t? Então, no lugar de t, eu coloquei 16, que foi o tempo que demorou para eles alcançar o carro A. Então, 15 vezes 16, 240. Então, quer dizer que B vai se encontrar na posição 240 quando alcançar o ciclista A. E ele estava onde? Estava na posição 0. Então, que distância que ele percorreu? 240 menos a inicial. Então, que deu quanto? 240. Então, enquanto o ciclista A percorreu 160 metros, o ciclista B percorreu quanto? 240 metros. Entendi, valeu. Sim. Não sei se estão colocando aqui alguma dúvida. Não. Galera, vamos fazer uma de gráfico para a gente encerrar a nossa aula de hoje, então. Vou pegar uma de gráfico, vou lá para o livro de vocês. Selecionar agora uma de gráfico, tá? Essa já está resolvida. Vamos pegar uma que não está resolvida.
Ó, vou fazer, testando seus conhecimentos, o exercício número 2, tá? Beleza? Vou fazer o exercício 2, vou fazer aqui mesmo. Testando seu conhecimento, página 34. Vamos fazer esse exercício aqui então. Então acompanhe comigo o raciocínio. Duas partículas A e B movem-se numa mesma trajetória. O gráfico a seguir indica suas posições em função do tempo. Então, comigo, acompanhe o raciocínio. Qual que é a posição inicial do meu móvel A? A saiu da onde? Qual que é a posição inicial de A? 5 metros. Então, vamos colocar aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Para A. A posição inicial dele vale 5 metros. Perfeito? Vamos calcular a velocidade também de A? Ó, vou calcular a velocidade de A. Velocidade é ΔS sobre ΔT. Tá claro isso? Então, a velocidade de A, eu não tenho como pegar outro ponto, a não ser pegar esses dois pontos aqui, ó. Porque aqui eu tenho tempo, ó. Eu não posso. Ah, professor, poderia pegar aqui? Poderia também, pegar aqui, ó. Ó, deixa eu até fazer uma retinha aqui, poder entender, ó. Poderia pegar aqui, ó. Mas eu vou pegar aqui com valores menores. Tanto faz, qual que eu vou pegar? Aí eu vou escolher, optar, né? Eu vou optar por esse daqui, ó. De 0 a 5 segundos, tem quantos segundos? Fala para mim. 5. De 0 a 5. Quantos segundos tem? 5. 5. Ele saiu da posição 5 no instante 0, estou falando para o A, tá? Esquece esse gráfico aqui, ó, só para o A. Ele saiu da posição 5 e se encontra em qual posição no instante 5 segundos? 20. Quantos metros tem de 5 a 20? 15. Então, qual que é a velocidade de A, então? 3 metros por segundo. Acabou. Então, já sei a posição inicial, já sei a velocidade. Show? Agora, olha, eu vou fazer para o móvel B. Eu vou fazer o seguinte, para o móvel B. Falta um minutinho para acabar, mas dá tempo. Professor, o B é Oi. retrógrado? O B é retrógrado, perfeitamente. Nós vamos falar por que agora, ó, para B agora, ó. Qual que é a posição inicial de B? Qual que é a posição inicial? B saiu da onde? 40? 40. Vamos calcular a velocidade de B, então? ΔS sobre ΔT. Então, a velocidade de B vai ser igual. Ó, vou pegar os mesmos valores aqui, ó. Os mesmos valores, ó. Vou pegar aqui, ó. Então, B, no instante 5 segundos, está na posição 20 metros. Ele saiu da 40 e foi para a posição 20. Isso aqui, ó, é a posição final menos inicial. A final aqui para 5 é 20 menos 40. Em quantos segundos? Nos mesmos 5 segundos. Vocês me entenderam? Por que que é 20 menos 40 e não 40 menos 20? Ei, me responde. Entenderam? Posição final, né? É posição final menos inicial. Isso. 20 menos 40 é menos 20. Dividido por 5 vai dar quanto? Menos 4 metros por segundo. Vocês já perceberam que eu encontrei uma velocidade negativa? O que quer dizer? Que o gráfico é decrescente. Realmente ele é decrescente. E meu movimento ele é retrógrado. Tirei os dados, aí agora, olha que o gráfico, olha que ele pergunta pra gente. Letra A. Vou começar de E para A. Ele falou assim, gente, será? Olha só a pergunta dele.
Pra gente concluir, hein? Os módulos não se encontram? Eles não se encontram? Claro que eles se encontram. Ó, ele se encontra aqui no instante 5 segundos. Então tá falso. Move-se com a mesma velocidade? Eles têm a mesma velocidade, os dois? Não. No instante t igual a 0, se encontram a 40 metros um do outro? Não, no instante igual a 0, eles se encontram, ó, A está na posição 5 e B na posição 40. Eles estão a 35 metros de distância um do outro. Então a letra C está falsa. Move-se em sentidos opostos? Sim. Um tem velocidade positiva e outro tem velocidade negativa. Fala para mim. E aí? Pra mim foi de boa. Próxima aula, a gente continua nas atividades Entendi. propostas. Eu gostaria que vocês tentassem, tentar fazer não é fazer, tá, gente? Tentassem fazer essas atividades aqui. E na próxima aula, a gente vai seguir daqui, ó, testando seus conhecimentos. São 5 questões só. Tentem fazer. Se não conseguir, não tem problema, mas tentem. Aí na próxima aula, nós vamos partir da onde vocês não entenderam. Show? Galera, acabou o nosso tempo. Um forte abraço para vocês aí e até a nossa próxima aula. Nós temos uma aula aí. Deixa eu ver aqui qual o dia. Nós temos uma aula nono ano na quarta-feira. Então, na quarta-feira, né, nós partimos de testando seus conhecimentos. Aí eu peço para fazer atividade Eureka. Galera, um abraço para vocês aí e tamo junto. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau e até quarta. Até.